A paz de Jesus, irmãos e irmãs. Hoje, dia de São Tiago, apóstolo. A primeira leitura de hoje, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 7 ao 15, vem nos falar da confiança do apóstolo São Paulo em Deus. Ele começa assim: porém temos esse tesouro em vasos de barro. A palavra aqui está nos lembrando que somos criados do barro. Lá no livro do Gênesis já nos fala. Também nos faz voltar lá em Jeremias, na oficina do oleiro, quando ia moldando o vaso. São Paulo era aquele que anunciava, era aquele que testemunhava, que pregava o Senhor. E ele sabia que toda essa riqueza ele tinha dentro dele. O Espírito conduzia. Então ele se compara a esse vaso de barro. O que São Paulo quer dizer para nós? Que o conteúdo é o grande tesouro, e não o vaso, não a vasilha. A força de Deus, ela rebaixa a capacidade do vaso. A força de Deus é tão grande que ela nos rebaixa. E aí, quando o vaso é rebaixado, transborda a sua ação em nós e através de nós. Isso ele está falando dele, isso serve para nós. O importante é que a vasilha contém o tesouro, mas ela em si, ela não consegue nada. Ela contém dentro dela todo o grande tesouro, mas ela não é nada por si mesma. E é isso que São Paulo está falando para nós. A missão dele é grande, mas ele sabe da sua pequenez, ele sabe da sua fragilidade. E ele continua: vaso de barro para que transpareça claramente que esse poder extraordinário provém de Deus e não de nós. Todo o anúncio, todos os milagres, todo o poder de Deus manifestado através dele é para a glória de Deus, não para a glória dele. Tudo isso é de Deus e não é dele. Não é dele próprio que sai isso. É do grande tesouro que habita nele. E o que é esse tesouro? Lá no versículo 14 diz: pois sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também a nós com Jesus e nos fará comparecer diante dele convosco. Esse é o grande tesouro que no batismo eu e você recebemos, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade Santa. Esse é o grande tesouro, esse é o poder extraordinário que está em nós. Esse é o poder que nos leva a anunciar, como levava São Paulo, a testemunhar que Jesus ressuscitou, que Jesus é o Senhor. Nós somos esse vaso de barro, frágil, facilmente pode se quebrar, mas dentro desse vaso de barro existe um grande tesouro e nós precisamos tomar posse e reconhecer isso. Existe um poder extraordinário que é o próprio Deus que habita em nós, o Espírito Santo, hóspede da nossa alma. Por isso, você e eu precisamos nos abrir essa graça de anunciar que Jesus ressuscitou, que Jesus foi pregado numa cruz. Olha, São Paulo falando no versículo 10, trazemos sempre em nosso corpo os traços da morte de Jesus para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. São Paulo ele não cede a um medo, a um temor, no seu ministério. São Paulo não cede. Ele diz aqui no versículo 8 e 9, somos oprimidos, mas não sucumbimos. Vivemos em completa penúria, mas não desesperamos. Somos perseguidos, mas não ficamos desamparados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. São Paulo, ele não cede o temor de ser esmagado. São Paulo, ele diz aqui que ele não pede um milagre para se livrar desses sofrimentos, da opressão, da penúria, da perseguição, não. Ele não pede um milagre de se ver livre dessas coisas. Mas isso seria negar a parte essencial do seu ministério, que é a cruz. Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Paulo está convencido aqui nessas palavras dele, de que um crucificado é o mensageiro mais adequado
do crucificado. Mais uma vez eu digo, toma a sua cruz e siga-me. Irmãos, somente cheios do Espírito, irmãs, somente cheias do Espírito, nós vamos compreender isso. O Senhor nos convida, vasos frágeis, mas que temos esse grande tesouro em nós que é o Espírito Santo. Anunciar Jesus crucificado, morto e ressuscitado nos dias de hoje. E talvez você se pergunte, e quantas pessoas nos pedem oração, que procuram oração através das outras pessoas, isso é missão de nós, é missão da igreja, orar pelas pessoas, mas muitas dessas pessoas, elas não têm vida de oração, elas não oram, elas não experimentam a graça. Então pedem, mas não conseguem se encher da graça, porque não se aproxima de Deus no diálogo, na intimidade. Lá no título diz confiança em Deus. Confiança significa segurança íntima. Ou seja, aquele que confia, aquele que tem uma vida de intimidade com Deus, tem segurança de que Deus é mais. Tem segurança da sua pequenez, mas da grandeza de Deus. Confia. No versículo 15 diz assim: e tudo isso se faz por vossa causa, para que a graça se torne copiosa entre muitos e redunde o sentimento de gratidão para a glória de Deus. Aí está, quantos desanimados, quantos abatidos, quantos desesperados. Por quê? Não recebem a graça de Deus? Não, todos nós recebemos a graça de Deus e recebemos em abundância. A diferença é que uns estão em comunhão com Deus, estão próximos de Deus, estão na intimidade de Deus. Então esses experimentam essa graça em abundância. E outros, porque se afastaram de Deus, se esvaziam. Se aproxime do Senhor. Deixa que esse tesouro que é o Espírito Santo, esse Deus maravilhoso que está dentro de cada um de nós, transforme a nossa vida. Derrame a unção, se manifeste, transborde. Porque é isso. A força de Deus, ela rebaixa a vasilha, o vaso, mas ela transborda. Quando nós reconhecemos a nossa limitação e confiamos nesse Deus que habita em nós, ele transborda em nós. E ele opera maravilhas no meio de nós, através de nós, na vida das outras pessoas. Então se abra essa graça. A graça do batismo que você recebeu um dia. Deixa que o Espírito Santo renove esse batismo a cada dia. Deixa o batismo no Espírito Santo acontecer na sua vida. Esse batismo no Espírito que nós falamos não é um novo sacramento. Não é ser batizado sacramentalmente novamente. Mas é o desdobrar daquele batismo lá de trás nos dias de hoje. Deus te abençoe. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado.